Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o John. Eu sou a Joana. E esse é o Finalmente Residente, podcast onde a gente discute sobre escolha da especialidade e escolhas de carreira. Exatamente, e um pouquinho mais. E tudo o resto. Tem uma reflexão ali, algum negócio. Tem uma filosofia, tem uma coisa mais. Tem um cafezinho, então aproveita aqui. Hoje, Joãozinho, a gente vai falar de uma especialidade. Joãozinho. Só minha mãe me chama de Joãozinho, cara. Desculpa, eu já chamei de Joãozinho, Joãozito. Meu chuchu. Joãozinho. Meu chuchu. Hoje, meu chuchu e meus chuchus que estão ouvindo também, minhas chuchuas, todo mundo. A gente vai falar de uma especialidade que muito pouca gente conhece. Não sei se você teve tanto contato assim com essa especialidade ao longo da sua formação. Eu, felizmente, tive um pouco mais na residência, uma especialidade que eu admiro pra caramba. E que às vezes a gente tem algumas concepções erradas até. Ah, é muito laboratorial, não tem muito atendimento, é muita teoria e na verdade não é bem assim. Não sei se a galera já tem alguma ideia do que a gente vai falar. Mas, você tem algum chute aí, John? Não sei, eu acho que quando eu penso nessa especialidade eu lembro de aconselhamento. Legal. Tá certo? Tá certo, vamos perguntar aqui pra Voei, nossa convidada. voei. Voou. Vou chamar aqui a nossa convidada, Bianca. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua especialidade, a genética médica. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Bianca, sou médica geneticista, recém-formada, né? Há poucos meses. E vim aqui conversar um pouco com vocês. Animal, seja muito bem-vinda. Obrigada. Me conte de onde você é, onde que você se formou, conta aí pra galera. Então, eu nasci aqui em São Paulo, né? E com 4 anos eu me mudei para Curitiba. Em Curitiba eu fiz toda a minha formação, assim, em colégio, ensino médio. E fui para a faculdade, então eu estudei no colégio ensino médio no Grupo Marista. E aí na faculdade segui também, fiz a PUC. E eu me formei no meio do ano. Então eu me formei em 2018, na metade do ano. E na época eu já estava fazendo mestrado. Nossa, Então, e aí foi também por lá, e aí eu tava nessa transição, aí faço doutorado, não faço, e eu já tava na área de genética, que é o que eu gostava. Quantos anos isso? Mestrado com 23. Jesus. E a gente aqui o quê, João? Oi? Ainda bem que a gente não é prima dela, né? Eu seria uma Pois é. prima triste dela. Mas tudo bem. Meus Vamos primos continuar. fazem medicina também, são médicos também, mas eles são de têm outra mestrado área. com Mas não 23 tem um anos? mestrado Não. com 23, Então né? pronto. Hã? Então, Tudo no bem. almoço em Premaiada. família... Tudo bem, tudo Não bem. sei se você já dormiu com... Como é que você dorme à noite? Você sente essa culpa? O meu cachorro. E Então, depois? Aí depois você É. você já fez o mestrado na área de genética. Você já tinha, então, essa ideia da Isso, genética. assim, vamos voltar. Então, por que Tá. que eu fiz medicina, né? Na verdade, assim, Ih, até antes. foi antes, porque no meu colégio, eles tinham um programa, isso lá em Curitiba, eu não sei se tem em outros lugares, que é o PIBIC Júnior, que é a Iniciação Científica Júnior. Legal. Então, no ensino médio, você era inserido em alguma pesquisa que estivesse acontecendo na universidade. Então, no meu caso, foi na PUC, e aí eles falavam assim, escolhe 3 projetos, 3 áreas, e o professor vai ver se seleciona você. E aí eu escolhi, um era numa área, tipo, cirúrgica, falei, vamos ver, né, se eu gosto. E o outro era numa área de publicidade, nada a ver, Nossa. que eu não tinha decidido ainda a medicina. E o outro era na área de genética médica. Nessa época, eu não sabia que eu queria fazer medicina. Então, na minha família tem outros médicos, mas a maioria fez radiologia. Oh. E eu achava um saco, assim. Nossa, a gente ficar vendo exame. Falei, eu sou péssima. Até hoje, eu sou a vergonha da família pra ver exame de imagem. E Ainda aí... bem que tem um monte de gente pra olhar. Exatamente, Assim, exatamente. não precisa, né? Tem pouco, né? E aí, assim, eu falei, não, eu acho que medicina eu gostei. E aí eu entrei nesse laboratório e comecei a ter contato na área de genética. Foi o meu primeiro contato, acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio, então eu nem tinha visto ainda no colégio isso. Aham. Então, muita coisa eu comecei a aprender ali. Então, imagina, uma pessoa de 15 anos ali com pessoas fazendo mestrado, doutorado, convivendo e você tentando entender o que tá acontecendo. Então, eu gostei, eu falei, olha, eu acho que é isso, acho que eu vou fazer medicina pra fazer genética. Que da hora. Foi legal, assim, e aí, só que eu entrei falando, não, acho que eu só quero fazer pesquisa, e todo mundo falava, você tem cara de cientista mesmo, acho que você não vai atender paciente. Eu falei, acho que não. Mas, ao longo da faculdade, eu fui vendo que eu gostava realmente da assistência, do contato com o paciente, e aí até que eu terminei. E aí eu fiz outras iniciações científicas ao longo da faculdade, e até que surgiu uma oportunidade de fazer um programa piloto, que era o PIBIC Master, que é uma iniciação científica
que vira um mestrado. Ah, legal. Então, aí eu comecei Daí- o mestrado antes de me formar. Massa. Você E fez aí- o PIBIC Master, John? Cara, eu não fiz nem PIBIC. nem Ainda bem Master, que você nem Júnior. Não tá? é primo da Bianca. É. Tudo bem. Seguimos. Não, Mas então, aí assim, eu fui na área de genética, só que era a área de genética de fendas labiopalatinas, que é uma área que eu caí meio de paraquedas, assim, falei, eu gosto de genética, mas não sei se eu gosto super dessa área, era o que o meu professor estava estudando. Não. E aí eu terminei, me formei e eu tava assim, será que eu continuo nessa área e faço doutorado? Será que eu vou pra residência? E aí eu falei, acho melhor eu fazer residência e ver se não tem outra área dentro da genética que eu prefiro. Total. E aí eu resolvi prestar a prova, meio de última hora, assim, eu até tava estudando, mas não tinha certeza, até perdi data de inscrição de alguns lugares, me Eita. inscrevi e aí fiz as provas aqui em São Paulo. E aí me Legal. mudei e defendi o mestrado no comecinho da residência. Me falaram que tu passou em tudo. Eu Confere. acho que sim. É que Passou. eu pensei só as 4 daqui, assim, eu ia ter que sair do Paraná de qualquer forma, porque não tem residência de genética no Paraná. Então só tem em alguns estados e um deles é São Paulo. Como eu era daqui, né, tinha ainda alguns familiares aqui, falei, já que é pra sair de Curitiba, sair de casa, vou pra São Paulo. Então eu prestei nas duas daqui, prestei em Ribeirão e em Campinas. Então, mas a minha principal escolha era São Paulo também por essa facilidade realmente de família e tal. E na época eu até nem conhecia muito sobre as residências, sobre os serviços em si. Eu só escutava assim, HC, é USP. A minha tia tinha feito rádio aqui no HC. E aí eu cresci com essa ideia, assim, nossa, tem que ir pra USP, tem que ir pra HC. Mas confesso que eu vim sem conhecer, assim, o serviço. Eu já conhecia a especialidade, já tinha tido estágios nessa área, mas eu não conhecia como que era aqui. Crianças, não façam isso em casa. Não façam isso, não. Procurem saber da especialidade dos Sim, serviços. Mas sim. As É. duas daqui de São Paulo que você fala é USP, USP e Unifesp, Unifesp. isso. Tá. E daí Legal. tem USP Ribeirão e tem Unicamp. Essas são as 4 São as de quatro. São Paulo. primeira Isso. informação bem importante aqui do podcast, né? Então, quem está interessado em genética, procure saber muito bem em quais centros que você pode atuar, né? Pode Isso. fazer a sua residência. É. E você Eu Quer tenho falar? uma informação bem quer uma importante para informação? dar Você tem informação? sobre genética médica. Por favor, Dê. Eu estava na faculdade e a gente teve essa matéria por um semestre. E aí o que aconteceu? Eu sempre tirei boas notas até a terceira fase, que tinha genética médica. Aí a gente recebia a prova, 3. Aí eu disse, como assim 3? Eu? 3? Tá doido? Fui lá no departamento, bati lá. Professora, eu quero uma revisão de prova. Ela, entra, João. Eu já tô com vergonha Aí era, ali. cara, é que essa história é muito boa. É muito boa, vai, É por favor. triste, mas é boa. Aí eu cheguei e tal, daí eu falei, ó, essa questão aqui que você me deu 0 e valia 5, eu pensei de tal e tal forma, por isso que eu coloquei assim, não sei o que lá, o que dá pra fazer? Aí ela olhou, ela riu, ela deu uma risada altíssima, e ela falou, não dá pra fazer nada, tá errado, o que eu posso fazer é tirar um pouco dessa outra aqui que tava, eu fui com 3, eu voltei com 1. Meu Deus. E foi isso. Foi ali que acabou a minha relação com a genética. Por isso que esse podcast tá aqui pra resgatar a minha visão sobre a área. Olha, eu tive um professor de cirurgia que fez algo parecido, assim, só que não foi comigo. Ele olhou para um trabalho e falou assim, mais que 0 eu não posso dar. Meu Deus do céu, gente, que... Então, assim, traumas lá da graduação. E por isso que o John não flertou nada com a genética e você não flertou com a cirurgia, né, Bianca? Exatamente. Também É porque eu isso. não tenho habilidades Assim, manuais. isso aí é um bom assim. ponto. Coordenação motora geralmente é importante. Então, assim, Então, essa questão da genética veio de lá de trás. Você falou uma coisa que me interessou. Você falou que você teve algum contato ao longo da graduação com a genética. isso. Porque teve, era parte da rotina da graduação, ou você foi atrás? Como é que foi isso? Então, na minha faculdade, a gente tinha ali no pré-clínico, né, biologia celular, molecular, mais essa parte teórica mesmo, com o aham. pessoal que não era médico. E no 8º período, a gente tinha uma disciplina de genética médica. Ó. Oitavo já? No 8º, que daí era realmente focada em exames eu tô no genéticos, em terceiro. diagnósticos. Só que assim, era teórica. Ah, Era sim. pra ter tido um estágio prático, mas na época acabou não tendo. E aí, eu já, assim, eu falava, não, eu quero fazer genética, eu quero, mas não é possível que eu vou terminar a faculdade sem ter tido alguma coisa prática. Porque vai que eu chego lá e falo assim, não tem nada a ver com o que eu imaginei, Total. né?
Então, aí eu consegui um estágio no Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, que como eu rodava na pediatria lá, então eu já conhecia o serviço e tinha começado recentemente o serviço de doenças raras. E aí lá tinha um médico geneticista que atendia, e aí eu comecei a acompanhar. Eu lembro que no primeiro dia era assim, por exemplo, 7 primeiras consultas, muitas assim, pra genética isso é bastante. Sim. E todos os casos diferentes, todos os pacientes em investigação, sem diagnóstico. Eu lembro que chegou no final do dia eu tava assim, não, é isso que eu quero fazer. Agora eu tenho certeza, assim, tinha 90% de certeza, agora eu tenho mais que 100, entendeu? Que legal. E aí, então, eu acho que com isso eu falei, com certeza é o que eu vou prestar, mas é importante, acho que, se possível, não só para genética, mas para outras áreas, assim, que a gente não tem tanto contato, as pessoas tentarem buscar... O meu estágio eletivo só podia ser no 12º período, mas tem faculdades que dá para ser antes e tal. Às vezes tem alguma liga que você pode participar, para você ver se é realmente o que você tá imaginando. Então, assim, né? Justamente. Uma boa isso, façam isso em casa, inclusive, vocês têm que confirmar, principalmente se vocês não estão vivendo dentro do internato. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A tua impressão sobre esse estágio no Pequeno Príncipe foi positiva, a ponto de reforçar de 90 para 100. Se fosse negativa, mudaria a tua ideia com todo esse histórico? Eu acho que talvez mudaria, assim, no sentido de, não sei se eu vou prestar prova agora, talvez eu faça outra coisa primeiro, o doutorado primeiro, espere para, assim, amadurecer mais a ideia, ou talvez pesquisar mais sobre os diferentes serviços, porque ali eu conheci um serviço que não tem residência, então é o médico atendendo sozinho. Então, talvez conhecer algum outro serviço que tenha residência, que tenham vários chefes, para conhecer como que é essa dinâmica. Cada serviço tem seus pontos fracos e fortes também, né? Então, aqui onde eu fiz, tem os seus pontos fortes, a gente tem muitos grupos de pesquisa, a gente é muito forte na área de dismorfologia, muito forte na área de molecular, muita discussão, mas tem outras áreas que às vezes deixam um pouco a desejar. E aí, da mesma forma, outros centros, você vai ter, às vezes é mais forte em erros inatos, por exemplo, em neurogenética. Então, a gente, algumas coisas às vezes tenta estudar depois por conta, a gente faz estágios em outros lugares também, para tentar fazer essa troca de informações, mas eu acho que na graduação, se você puder buscar informações de alguma forma, é o ideal, né? Total. Você já puxou o assunto próximo que eu queria trazer, que é como é a residência da genética. Acho que sempre a gente pergunta, né, que quantos anos, onde tem, a gente já conversou um pouquinho aqui em São Paulo, você já botou algumas referências, mas como é o dia a dia em cada ano, no primeiro, no segundo, no terceiro, o que você vê e que perfil? Eu acho que depois eu quero entender um pouco do perfil do geneticista, mas a gente pode deixar até para mais depois. Tá. Quem que vai gostar de genética? Eu acho engraçado, assim, toda vez que alguém me pergunta, o que você faz? Eu falo, sou médica geneticista. Eles me olham, assim, com uma cara de confusão, assim, surpresa, e eu acho que fica passando na cabeça deles, médico geneticista, o que fazem, o que pensam, onde habitam. Isso é só médico que faz essa caramba! Não, de outras áreas também. Médico faz. Aí eles olham, pesquisa, né? Você não gosta de atender paciente? Deu, pera, calma, vamos voltar. Legal, Peraí. Legal. Então, assim, é uma residência de acesso direto, são 3 anos. Só que quando ela surgiu, então a residência em si surgiu lá, acho que o primeiro programa de residência foi em 77, se eu não me engano, mas a especialidade só foi reconhecida mesmo pelo CFM, acho que em 83, então demorou um pouquinho. Olha Só que, mesmo tendo passado já todos esses anos, ainda tem pouco conhecimento, né? E, na época, muitas pessoas que atuavam eram pediatras. Então, hoje em dia, a gente ainda tem muitos geneticistas que são pediatras e depois foram para genética. Então, ainda tem essa questão, precisa primeiro fazer pediatria ou fazer clínica, mas não. É acesso direto, né? Então, eu saí da graduação, fui direto para genética. E aí, são 3 anos. Eu vejo pacientes, assim, quase todo dia, tem discussões, ambulatório, eu vejo pacientes internados. E eu falo, assim, é uma área que você vai atender com o paciente em todas as áreas, em todas as épocas da vida. Então, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um adulto, pode ser uma pessoa que não nasceu ainda. Então, por exemplo, um casal que está querendo engravidar. Ou uma pessoa que já faleceu. Então, já teve um histórico de uma pessoa com determinada condição que faleceu e chega para investigar. Ou chega uma pessoa que ela não tem nada, mas vários familiares faleceram com câncer, por exemplo. E aí, ela quer saber o risco dela. Então, você tem uma área de atuação, por exemplo, a oncogenética, né? Deixa eu entender. A pessoa, às vezes vocês pegam, sei lá, um material de uma exumação para poder fazer análise, ou pega na pessoa viva, só na pessoa viva,
sob o risco de ter esse... Depende do caso. Mas sim. tem as duas possibilidades. Sim, aí entra na questão de análise, né? Por exemplo, o ideal é sempre você testar a pessoa que é afetada. Tem mais chance de você conseguir confirmar, mas nem sempre isso é possível. Então, às vezes, você tem algum material guardado, tumor guardado, ou era uma criança que a gente avaliou internada e no momento os pais não quiseram testar, mas a gente conseguiu guardar uma amostra de sangue. Isso pode ficar guardado, pode extrair o DNA, e o DNA pode ficar guardado vários anos. E aí, às vezes, o casal passou aquele momento de luto, volta depois aí querendo investigar. Porque chega um momento que eles, às vezes, vão pensar, tá bom, qual que é o risco de acontecer de novo agora isso? Pra eles decidirem se eles querem ter outros filhos ou não. Então, essa questão de planejamento familiar muito importante, né? Então, assim, você falou do aconselhamento genético. Então, é isso, assim, o aconselhamento genético é meu dia a dia. Aconselhamento pré-teste. Então, antes de fazer um teste, indicar, fazer toda a consulta, fazer o heredograma, né? Avaliar todas as gerações, ver o histórico familiar, fazer o exame físico desmorfológico, que é um exame físico super detalhado, que a gente vai medir tamanho da orelha, tamanho do cílio, tamanho do dedo, assim, dependendo do caso. Então, é super detalhado. A gente olha algumas coisas que às vezes outras pessoas não prestam atenção, né? E para daí a gente ver se tem alguma suspeita e ver qual o exame mais indicado. E a gente vai explicar isso para a família, né? Não é assim chegar e falar, eu vou coletar um exame aqui, enfiar o cotonete ali na boca e falar, depois a gente conversa. Não, assim, infelizmente isso acontece às vezes, mas em geral quando não tem o geneticista na equipe, porque a gente tem esse cuidado, assim, de olhar para o todo, olhar para a criança como um todo, para a pessoa como um todo, para a família. E depois que vem o resultado, fazer o aconselhamento pós-teste. E mesmo que o nome seja aconselhamento, a gente não vai dar conselhos, falar assim, olha, eu no seu lugar faria isso não, eu acho melhor você não ter mais filho. A gente não pode fazer isso. Então, o que a gente faz a gente passa a informação de uma forma não diretiva. Então, você tenta ser o mais imparcial possível. Por exemplo, olha, o risco de acontecer de novo é 25%. Você tem de opções, tentar engravidar naturalmente, tentar ir para a reprodução assistida, fazer seleção de embriões, por exemplo, para você não implantar um embrião que tem essa determinada alteração, adotar, e aí a decisão é do casal, né? Então, o casal vai receber essa informação e vai interpretar. Então, se você fala, olha, o risco é 25%, é um risco bem alto, tá bom? Você já muda a forma como você está passando a informação, você já está sugestionando. Total. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados, né? E na forma que a gente passa a informação e tentar, eu acho que informando as pessoas, você está dando a possibilidade deles escolherem. Nem sempre eles querem ouvir o que você quer falar. Então, já teve várias vezes que eu entrei nessas questões, porque a gente entra em várias questões éticas, questões de eugenia, e é super complexo, né? De seleção de embriões e às vezes as pessoas falam assim, não, eu não quero saber, eu não acredito, você esbarra em questões religiosas também. Eu tento trazer informação, né, e para que eles decidam, mas a escolha é sempre do casal, da família, do indivíduo, né. Que legal. Que a gente falou que era um podcast filosófico esse, hein? Não, e esse é um campo que eu teria interesse. Eu acho muito legal essas situações complexas que não tem certo ou errado. Você tem tem a ética ali, respaldando tudo, mas você tem que analisar o contexto, tem que ler a pessoa, tem que saber, tem que ter o bom senso na hora da comunicação. Sim, o bom senso é importante. O vínculo para saber até onde você pode ir ou não pode ir. Então, achei interessantíssimo. O nosso preventiver, John, tendo a palavra, não é? Adoro. Método clínico centrado na pessoa. Olha só, Olha só, demorei. Você viu que eu hesitei no meio? MCCP. Cara, legal. Que legal. E não, você falou que é complexa, né? É complexa do ponto de vista psicossocial, ético, filosófico, e é complexo também do ponto de vista técnico, né? É uma área que, na pediatria, pelo menos onde eu formei, na UFRJ, a gente tinha um mês rodando na genética e, nossa senhora, assim, eu achava de uma dificuldade enorme, assim. Eu via que a gente acompanhava uma preceptora no staff lá, assistente, né, que aqui em São Paulo que a gente chama, e a mulher era um monstro, ela era um dicionário ambulante, e ainda assim, às vezes chegavam umas coisas que a gente não tinha ideia do que era. E eu achava isso muito bacana do perfil, que era, cara, eu vou estudar um pouco mais, vou ver se tem algum relato de caso. Às vezes era uma doença que não existe, ou tem 3 casos no mundo inteiro. Sim. Deve ser essa. No fim, fechava. E eu, cara, quando fechava uma dessas, eu falava, não é possível.
Não é possível, o nego tá enganando. É brincadeira, isso aqui não pode ser. É, E eu achava impressionante. então, às vezes vai meio contra o que a gente vê na graduação, né? A gente aprende assim, pensar no que é mais provável, Sim. né? Então, assim, você não vai ficar... Aquele negócio, se você escuta casco, você não vai pensar em zebra, né? Você vai pensar em cavalo. Nossa, eu ia falar exatamente isso. Então, mas assim, às vezes aqui é a zebra, É o e a sul, zebra é o tem sul, uma a gente listra tem essas colorida, frases nossas aí, entendeu? nossa. É uma Porque, zebra shining, né? Eu ia falar house, mas você meteu mas de então, lado, né? assim, House também falava isso. Assim, até um dos motivos de eu ter começado a gostar de medicina foi vendo House. Só que, óbvio, que hoje eu vejo e fico, nossa, que negócio absurdo. Mas eu gostava do raciocínio, que é o que eu mais gosto hoje, de você tentar juntar, assim, às vezes como se fossem umas peças do quebra-cabeça. E a minha área tem muito isso. Você tem que saber falar, eu não sei, eu vou estudar, eu vou tentar descobrir. Às vezes, ninguém sabe no mundo, tá? Então, você tem que lidar com incertezas, tem que lidar, às vezes, com isso, assim, olha, o que eu tenho a fazer agora é esperar. Daqui a um ano, talvez a gente tenha novas informações. Porque a maioria dos médicos vai lidar ao longo da vida com um grupo de doenças grande, mas assim, mais restrito. Mais restrito, exato. Eu lido geralmente, né, qualquer geneticista, a gente tem como base o OMIM, que é como se fosse um catálogo de doenças genéticas. O OMIM é atualizado todo dia. A gente tem mais ou menos 7.000 doenças. Ninguém sabe tudo de cabeça. É impossível. Socorro, Deus. Não tem como, entendeu? Se alguém falar assim, eu sei todas, tá Não, mentindo, entendeu? tá Fuja, mentindo. saia correndo. É um mau médico. Porque assim, você tem que saber falar, olha, essa condição eu nunca vi, às vezes você nunca viu realmente, ninguém, ou olha, tem 2 casos no mundo, eu vou estudar, vou ler os artigos, às vezes a gente já tem alguns artigos de revisão que ajudam muito a nossa vida, né, e já tem diretriz específica de acompanhamento e tal, mas tem outras que, assim, foi descrita mês passado, Nossa. sabe, assim, a gente tá descrevendo os primeiros casos no mundo. Acontece, aqui no HC, por exemplo, é um centro de referência, então volta e meia a gente está publicando casos assim, descobrimos um novo gene associado a uma nova doença, vamos publicar. Ninguém mais no mundo viu. Que da Então, hora. assim, o perfil vem isso, você tem que ser curioso, você tem que saber falar que você não sabe, mas que você vai se dedicar, vai estudar, né, porque o paciente depende de você também, depende da sua curiosidade, do quanto você dedica, do quanto você vai atrás, vai discutir. A gente tem, por exemplo, reuniões para discutir raio-x com a equipe da rádio. Reunião da neurorádio para discutir ressonância. Então, às vezes, no laudo, tá, assim, uma coisa meio no meio do caminho, mas quando você traz o quadro clínico, você traz os especialistas junto com a outra equipe, eu já vi várias vezes, na reunião, você chegar no diagnóstico de alguém. Que da hora. Viram aquela chave e você fala assim, pode ser tal síndrome. E aí, confirmou. E é legal, eu tô ficando muito animada, assim, com essa nossa conversa. Nossa, demais. Mas é muito maneiro também, porque não é restrito a um sistema ou uma parte do corpo, né? Não. Pra quem gosta de clínica, eu entendo. Uhum. Cara, na PED, vira e mexe, tem desde, sei lá, fibrose cística, que vai acometer principalmente pulmão e gastrointestinal, até uma doença específica da ponta de um tecido X, que se aborda muita coisa, né? Todas, é meio como se fossem todas as especialidades tem troca com você. Sim. Então, quem gosta disso, acho que é um prato bem cheio aí. Agora eu tô curioso pra saber como que é o programa de residência no R1, Eu no também. R2, no R3. Porque eu vejo ali, você falou os estágios, pra mim, tudo bem estranho. A nomenclatura, inclusive, assim, do tipo, nunca tinha ouvido. Mas eu tô curioso. Eu acho que tá todo mundo curioso pra Total. ouvir. Uhum. E depois a tua visão do perfil do geneticista, assim. Qual é o conjunto de características? Exato. Tá. Consigo fazer uma leitura, mas eu quero validar pela tua visão. Tá. Exato. Então, assim, só para complementar, Sim. eu já vi algumas definições que falam a genética médica é a clínica médica das doenças raras. Eu acho que tá parcialmente correto, mas a gente também tem doenças raras que não são genéticas e tem doenças genéticas que não são raras, Sim, né? total. Então, mas é justamente isso, a gente tem essa visão global da pessoa e da família. E às vezes o especialista fica tão focado só na sua área que não vê o resto. Sim. Então, por isso é legal o geneticista tanto para fazer esse raciocínio e tentar juntar tudo e tentar chegar num diagnóstico, mas também para um indivíduo que já tem um diagnóstico e fazer o segmento. Então, por exemplo, o indivíduo tem Marfan, ele passa no cardio, o cardio lembra que eu tenho que ficar avaliando a aorta e tal. Mas o cardio não lembra que tem que avaliar o olho porque pode ter luxação de cristalino, não lembra que tem que avaliar os filhos, fazer o score de Marfan, outras coisas. Então, o geneticista vai poder olhar isso, os filhos daquela pessoa, ou ver os pais, às vezes aquilo foi herdado, vai lembrar, olha, o que é o segmento recomendado? Fazer anual, avaliação oftalmo, avaliação auditiva, avaliação não sei do que, de acordo com cada especialidade, e aí então ele pode fazer essa coordenação do cuidado também.
Legal. né? Então, também tem isso. A residência, como que é? Eu acho que vai variar de acordo com cada centro. Onde eu fiz? Então, no meu R1, a gente rodava... Assim, a maior parte do tempo eu fico dentro da genética mesmo, no ambulatório do HC, que o nosso ambulatório fica no Instituto da Criança. Então, querendo ou não, apesar de não ser uma especialidade pediátrica, o que eu mais acabei vendo foram crianças. E aí a gente tem ambulatórios, por exemplo, de dismorfologia, então de dismorfismos, que tem malformações e tal. A gente tem ambulatório de displasias esqueléticas, então acondroplasia, a osteogênese imperfeita, né, condições assim, e outras muito mais raras. A gente tem ambulatórios de triagem, então chega, por exemplo, uma primeira consulta, você não sabe o que vai chegar, você vai fazer e a gente vai avaliar o que já tem de exames, o que não tem, o que é o conjunto de achados. A gente geralmente faz fotos dos pacientes para discutir depois e rever os dismorfismos e até para comparar. Tem vezes que o dismorfismo fica mais evidente ao longo dos anos ou fica menos evidente, então a gente pode comparar. Legal. Então, assim, esses são os ambulatórios principais. Então, na minha residência, eu passei a maior parte dos 3 anos nesses ambulatórios. E a gente tem reuniões pré-clínicas para discutir os casos. Então, a gente não chega assim no ambulatório na hora e fala, eu vou pegar esse paciente aqui, você pega aquele ali. Não, a gente divide antes, discute, revisa todos os exames, revisa como que é o quadro e discute com os assistentes. Isso é legal. Tá? Muito Porque maneiro. assim, Isso é muito bom. assim, para ver, olha, será que tem alguma coisa que alguém não pensou? Será que tem alguma coisa que ficou faltando? O que é o melhor a ser feito, né? E cada serviço acho que vai ter linhas de pesquisa, então você vai ter mais contato com algumas condições que são pertinentes àquela linha de pesquisa. Então, no HC, por exemplo, eu vi muitos casos de rasopatia, síndrome de Noonan, porque é linha de pesquisa, síndrome de Williams. Mas se você for para Porto Alegre, você vai ver muito erro inato, doença neuromuscular. Então, isso é variável. E a gente tem estágios também em outras especialidades. Então, por exemplo, a gente roda na neuro, e aí vai ter os ambulatórios da neuro, enfermaria da neuropediatria. A gente roda em laboratórios, então laboratório de cariótipo, laboratório de outros exames genéticos, laboratórios até comerciais de análise de exames, né? Então, por exemplo, o médico pediu um exoma, é um exame genético. Pelo amor de Deus, não tô entendendo. Começou a falar de Noonan. Falou em síndrome de Noonan, eu John travei. travou, Eu ele ficou travei. assim, Desculpa. Noonan. Eu zerei aqui. Noonan. Não, eu lembro peço disso. desculpa, Não, porque eu não sei. Mas é bom porque pra ver se as pessoas estão entendendo, Total, porque como é meu total. dia a dia... Síndrome de Noonan é aquele N-O-O-N... Aí, Ah, pô, eu sei. Agora sim você sabe foi só um soletrar. exemplo, foi só um exemplo. Caramba, é da GO ou da pediatria? Mais pediatria. É mais pediatria. Mas Deus podem do ter céu. adultos. Estamos E o axioma é o exame Exoma. 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 Axioma. Axioma. Também Axioma existe é um a palavra. tumor, não é? Existe. Também Não é um existe a palavra. tumor cardíaco, axoma. Mixoma. Exoma. Ai, meu Deus, já ouvi. Rabdomioma. Perdão. Mas axioma Perdão acho que a é todo uma mundo que me palavra. informou. Axioma É uma palavra, mas é outro Mas não tem nem significado. a ver com medicina. Perdão, professores. Eu tenho, dentro de mim eu tenho um termômetro assim, Você quer me que calar? ele vai... O meu termômetro vai enchendo. Aí, o termômetro quer dizer assim, corto ou não corto esse episódio do podcast? Ele tá pertinho de bater o limite. Daqui a pouco eu vou falar assim, gente, pelo amor de Deus, corta isso aqui. Mas eu não vou cortar, porque eu quero que o John Ai. passe vergonha. Eu tirei daquela prova. Será por quê? Você já fez terapia? Quê? Você já fez terapia? Já fiz, cara. Mas Ai, a meu Deus. gente tem que ter uma temporada pra isso. Pra gente Mas começar. uma temporada tratando o John. Dá pra ver que tem coisas que estão ali no seu coraçãozinho. Ali. Calma. É verdade. Vamos voltar. Segundo Porque a gente ano. estava segundo ano. começando Dos estágios. dos estágios, você poder ir para laboratório externo, que eu achei muito Isso. maneiro. Então, E aí? então isso é legal, porque a Exoma. genética, você pode, desde ser o médico que avaliou o paciente e vai pedir o exame, até ser o médico que está lá no laboratório e vai ser quem vai analisar o exame. Então, você tem toda essa transição, que em geral é muito segmentado, né? Uma pessoa vê e outra pessoa analisa, assim, mas o geneticista, ele pode fazer isso.
A gente roda em estágios da reprodução O que também. é o exoma? Exoma é um exame genético. Eu vou ser o porta-voz do Do telespectador. povo. O que o povo que quer não saber. sabe, Tá tá? Só em função do telespectador, não é nada pessoal, isso aí é Nada. tudo que tu tá falando. Então, o exoma é um dos exames genéticos que existe, Tá. tá? Então, o exoma vem dos exons. Você lembra Tá. dos exons? A ponta do negócio lá, né? É isso, a gente tem... Então, assim, vamos lá. A gente tem o DNA, certo? Nós temos os cromossomos. Tá. A maioria das pessoas tem 46 cromossomos. Tá? E aí, Gostei. esses cromossomos... A maioria, Inclusive, né? achei Não inclusivo. todos. Gostei, É. gostei da forma como você colocou. E esses cromossomos vêm metade da mãe e metade do pai, tá? Boa. Então, geralmente, 23 e 23. E aí, a gente divide esses cromossomos de 1 a 22, os autossômicos, e tem o par sexual, XX ou XY, que é geralmente o que determina o sexo, né? E aí, então, nesses cromossomos, a gente tem o nosso DNA, que é a nossa informação genética. E a gente tem 3 bilhões de bases nitrogenadas, 3 bilhões de letrinhas. Desses 3 bilhões, a gente tem mais ou menos 20 mil genes, que é geralmente o que a gente fala, essa sopa de letrinhas, que o pessoal fala, é aquele gene A, B, C, D4, não sei das quantas. Então, geralmente, isso é um gene. E o gene, a gente tem regiões que são exons, introns e algumas outras regiões. O exoma, você vai sequenciar todos os exons dos genes, que isso corresponde a mais ou menos 1% do material genético, 1% daqueles 3 bilhões. Só que a maioria das doenças genéticas é causada por alterações nessas regiões, então vale a pena você sequenciar isso ao invés de sequenciar todo o genoma, que você gera muito mais dados, é muito mais custoso. Já existe hoje sequenciamento de genoma, que aí você faz também análise do DNA mitocondrial, que é o que vem das mitocôndrias, que geralmente é herdado só da mãe. Aí. Mas no exoma é o DNA nuclear e aí você analisa esse 1%. Mas para você ter uma ideia, isso lógico depende da suspeita clínica. A positividade de um teste desses é em torno de 30% a 40%. Então, você também tem que explicar isso, né? Quando você vai pedir o teste. Olha, o risco, né, a chance de positividade é 30% a 40%, então eu posso ter um resultado positivo, confirmar um diagnóstico, posso ter um resultado negativo e não confirmar o diagnóstico. Isso não significa que não é genético, significa que você não detectou por esse exame. O exame tem limitações. E você pode ter um resultado incerto, né? Uma variante de significado incerto que você precisa reavaliar ela daqui a um tempo. Quando a gente fala que o exoma é positivo, você está falando para qualquer doença? Ou você... Em média, é 30% a 40%. Se você tem, por exemplo, suspeita de osteogênese imperfeita, doença dos ossos de vidro, né? A pessoa tem várias fraturas, o raio-x é super compatível, aí essa positividade vai para uns 90% para mais. Vai depender da Isso, probabilidade pré-teste, isso, né? Preventiva. isso. Razão de verossimilhança, né? Deu para entender? Deu. E aí ele é feito Foi de ótimo, saliva, de extremamente didático, sangue, inclusive. de diferentes tecidos. Você pode fazer até de biópsia de pele, você pode fazer a extração do DNA Que e maneiro. fazer. Mas É em bom. geral é saliva e sangue. Muito bom. O John tá encantado. O John tá Eu tô, real. uma Tá abrindo o outra, universo. um outro Eu tô mundo. vendo muito valor pra quem tá ouvindo. Nunca Também tô. não tava... Também tô. Igual você, que não tinha ideia do que se tratava, né? E aí, só para complementar aqui, axioma é um conceito filosófico. É uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, porém ela mesma indemonstrável. Ou seja, é um postulado ou uma sentença ou proposição que não é provada, mas é considerada óbvia. Foi, John? Foi. Profundo. Eu falei que era um podcast filosófico e está sendo um podcast filosófico. Voltando. Vamos prestar aqui atenção no... Terceiro ano. Boa. Terceiro ano... então, no segundo ano, especificamente no HC, mas isso muda também, a gente vê os pacientes internados. Então, por exemplo, pacientes que estão na UTI do INCOR, na UTI de algum centro, bebês principalmente, mas às vezes crianças maiores, até adultos. Ou na neuro, por exemplo, internados, e fala assim, olha, a gente está achando que pode ser algo genético, chama, a gente avalia. Então, a gente, no R3, daí tem mais estágios externos, especificamente onde eu fiz residência, então tem estágio em Porto Alegre, para ver a parte dos casos de erros inatos, casos de neurogenética, neuromuscular. Dentro do programa da residência da USP. Vocês vão até Porto Alegre. Isso, e faz estágio no HC de lá. Mas a gente tem casos de erro inato aqui, de neuromuscular também, que a gente também roda em outros estágios. Só que aí geralmente é paralelo. A gente está no ambulatório da genética e alguns dias da semana vai nesses outros ambulatórios. Então a gente tem vários estágios paralelos. Com o pessoal da vascular, que vê essas malformações vasculares, com o pessoal da neuromuscular, que vê, por exemplo, do Xene, no pessoal da GO, que tem a parte de reprodução.
Então, bastante. E no R3 tem estágio na oncogenética também. Então, que é uma outra área que a gente acaba vendo bastante adulto, em geral, né? E sim. aí tem de tudo, desde a pessoa que já tá com câncer naquele momento e vem para avaliar se tem risco de ser algo genético, que ela possa transmitir para os filhos dela, ou que possam ter outras pessoas em risco, ou que talvez tenha uma medicação específica para a alteração que ela tenha, que possa melhorar o tratamento. Até pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de tumor, mas vieram porque tem casos na família, ou o paciente que chegou porque já está no 5º câncer e falaram, vai passar com geneticista porque tem alguma coisa diferente, assim. Então, é bem variável, mas é uma área de atuação também. Então, a gente tem esses estágios externos, assim, também. Achei legal que você trouxe uma coisa que, por exemplo, para mim, eu não tinha tanta clareza. Mesmo tendo tido mais contato com a genética, eu tive contato exclusivamente ambulatorial. Então, quando você traz essa possibilidade de UTI, de acompanhamento do paciente internado, seja na enfermaria, na UTI, eu acho muito interessante, porque amplia o leque de uma forma que, de uma maneira geral, na realidade, a impressão que eu tô tendo ao longo desse podcast é que área ampla. Dá para você ir para qualquer área que você queira. Sim. Eu queria até te perguntar um pouquinho mais sobre, especificamente, terapia gênica, se é uma coisa que também a gente vê cada vez mais nas áreas, tem crescido. E qual o papel do geneticista neste ambiente também? Você falou do laboratório externo, por exemplo, para exame, né? E aí realmente faz todo sentido. E na parte terapêutica também tem sido assim, imagino que de muita pesquisa, né? Também deve ter sido um crescimento ou não? Sim, agora, assim, então por exemplo, dessas 7.000 doenças, tem muitas que você não tem um tratamento ainda específico já aprovado, mas tem várias que têm tratamentos em andamento, né? Estudos clínicos, enfim. E, então, existem centros que fazem, sim, terapia gênica. Em Porto Alegre, por exemplo, eles fazem para vários erros inatos. Tem alguns estudos sendo feitos. Aqui no HC tem também, acho que em algumas outras áreas. O nosso grupo não faz, mas tem outros grupos que eu acho que fazem, sim. E é uma área, com certeza, de atuação do geneticista, tanto, acho que na parte como médico responsável do estudo também, né, de recrutar os pacientes, de selecionar e de explicar o que é. Mas se você quiser ir também para a área mais laboratorial, você pode, você tem essa liberdade. Então, eu já vi, tem um residente até agora que ele entrou na residência achando que ele não ia atender paciente, ele achava que ele ia ficar só em laboratório. E ele falou, eu queria que alguém tivesse me explicado que tem essa parte de assistência. E agora ele se encontrou em algumas áreas específicas e tem gente que você pode terminar a residência e atuar só em laboratório, se você quiser, só fazer análise, né? Ficar lá no laboratório comercial analisando exames, ou ir para pesquisa e ficar só fazendo pesquisa. Ir para terapia gênica, é possível, né? E aí a terapia gênica você pode desde ser a pessoa que vai ter contato com o paciente e vai talvez infundir a medicação, junto com um neurocirurgião, se for uma coisa intratecal, por exemplo. E você pode ser aquela pessoa que vai estar lá com os ratinhos, fazendo a edição para ver se funciona neles, você corrigir a alteração que eles têm. Então, depende do seu interesse. A cara do João tá maravilhosa aqui, tá valendo. Eu acho que é um dos podcasts que eu fiquei mais consternado, eu acho. Porque eu tô meio... Sabe quando você fica meio paralisado? Falando, cara, que massa. Cara, eu não tinha a mínima ideia. A gente, antes de começar esse podcast, falou isso, né? Os podcasts que a gente tem menos contato, às vezes são os podcasts que mais surpreendem a gente. Então, quem tá aí ouvindo... Primeiro, quem tá só ouvindo, vale a pena abrir o YouTube pra ver a cara do John. Segundo, quem tá ouvindo e conhece aí amigos que, querem conhecer outras especialidades, sair um pouco do óbvio, talvez... Uma pessoa que tem esse perfil... Você até fez essa pergunta, né, John? Qual é o perfil do geneticista? Então, daqui a pouco a gente entra nisso. Mas eu tô entendendo que é um perfil curioso, um perfil de quem gosta muito de estudar, gosta de uma área mais ampla. Manda esse podcast pra essa pessoa, porque vai ser bem bacana. Tá sendo pra gente. Que bom. E aí, perfil do geneticista? O que você diria, assim? Quem é a pessoa que escolhe fazer genética? Eu acho que, assim... Médico, como um todo, é um pouco diferenciado, né? É um grupo esquisito. A genética, ela inclui pessoas diferenciadas. Assim, porque não é uma área que todo mundo gosta, não é uma área que todo mundo vai atrás. Então, acho que as pessoas também que vão pra genética, em geral, são pessoas que são inteligentes. A maioria dos médicos é inteligente, mas assim, você tem que ser, porque você vai lidar com coisas difíceis, coisas que a teoria é difícil, a prática é difícil, você tem que ter raciocínio, você tem que pensar, às vezes, meio fora da caixa, para ver se você chega a alguma conclusão. Então, tem que ter, acho que é essa parte desse perfil. Acho bom ser uma pessoa com bom senso,
Porque você vai ter que lidar com uma comunicação difícil. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. E cada vez mais infrequente. Então assim, é um bom ponto. Você lida com situações difíceis, com casais que às vezes já perderam 3 filhos com aquela doença e você vai ter que conversar com eles, passar o risco de recorrência, informar, olha, o seu filho tem tal condição, não tem um tratamento que exista nesse momento, né? Então, tem que lidar com essas condições, assim, e então tem que ter essa consciência. Você vai lidar em vários momentos com notícias difíceis. Então, a gente tem uma relação, até um dos estágios eu até esqueci de comentar, a gente passa com a equipe de cuidados paliativos pediátricos, porque vários dos nossos pacientes, eles são crônicos. Não é que ele é paliativo porque ele tá morrendo, mas é uma doença crônica, causa sofrimento, causa dor, precisa de um cuidado, alguém para coordenar esse cuidado. É um paciente que, por exemplo, tem uma regressão e ele em algum momento vai precisar começar a se alimentar por uma gastrostomia, vai ter que fazer uma tráqueo, quando que vai ser o melhor momento. Então, é legal você ter essa relação próxima com as outras áreas e a equipe de cuidados paliativos é uma delas. Acho que se você também gosta da área de bioinformática, também essa área... fala, não quero ver paciente, eu quero ficar analisando, ficar em laboratório, é legal, é uma área boa. Então, a bioinformática é uma área que cresceu muito, mas saiba que se você fizer a residência, você vai passar 3 anos vendo paciente. Depois, se você quiser ficar só em laboratório, ok. Mas, por 3 anos, você vai ter os seus pacientes para acompanhar, examinar e tudo mais. Se você gosta de bioquímica, também é bom, assim, então é uma área que às vezes você tem que resgatar esses conceitos que, às vezes, lá no pré-clínico, fica todo mundo, nossa, que saco, quando que vai começar a medicina? Mas, às vezes, eu preciso saber isso. Pois já tinha começado, galera. Ih, Leringer, velho. Tá nós. Então, você fica assim, às vezes a gente vai ter que resgatar esses conceitos pra poder aplicar e ver, é um defeito, sei lá, no metabolismo da serina. Será que se eu fizer reposição da serina, esse paciente vai melhorar? Talvez sim, talvez não. Então, é diferente a forma de tratamento. Ele tá com uma cara, assim, de muito assustado. Assim, a gente não vai ser a equipe que vai ficar lá, por exemplo, na UTI, que vai ficar prescrevendo, que vai avaliando todo dia, que vai ser responsável pelo paciente. A gente vai servir como essa consulta, né? E tentar conversar, explicar o que é esperado naquela patologia, ou quais são as nossas suspeitas e tudo mais. Então, acho que o perfil é uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que não se frustre fácil, porque você vai ter muitas incertezas e você vai aprendendo com isso também. Uma pessoa que se importe com seus pacientes, né? Para você não largar assim, daqui 1 ano eu vou pensar no caso. Talvez esse 1 ano faça muita diferença. Que fale inglês, tá? Porque quase toda a literatura tá em inglês, às vezes em outros idiomas também, mas em português, em geral, são coisas que não estão muito atualizadas, então é o ideal você falar inglês. Legal. Que saiba discutir, assim, com outras pessoas, com boa relação, assim, porque você vai precisar das outras especialidades, né, para te ajudarem a entender melhor o que tá acontecendo e para você poder ver, então ele tem tal coisa junto com outra. Meu leque de possibilidades, de hipóteses diagnósticas vai ser esse. Em geral, você precisa da opinião do especialista. Então, se você não tem uma boa relação, fica difícil. Total. Então, acho que isso é o principal. Assim, não sei se tem alguma coisa a mais. Tem que ter um certo grau de humildade pra ouvir bem os outros, né? Senão fica... Não, eu tô certo. Eu acho que tem 2... Olha eu filosofando agora. Vamos lá, vamos filosofar. Não, mas é verdade. Não, mas é verdade. Tipo, tem áreas da medicina onde você tem Medicina sempre é uma probabilidade, né? A arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Mas tem áreas no qual a incerteza e a probabilidade, elas contam mais dentro da prática, né? E essas áreas, elas têm pra mim, tem uma sedução muito maior, porque acho que é isso que valoriza o nosso intelecto, de juntar as coisas e ver os nossos leques, fechar, levantar premissas, derrubar premissas para poder fechar reforçar ou refutar uma hipótese. Então, eu acho que sim, ela lembra muito a clínica médica, só que a clínica, ela acaba tendo dentro da sua prática, pelo volume de informações, pela restrição do leque de doenças, uma maior certeza do que a gente está fazendo. E quando você está na genética, você está ali no puro da incerteza, no qual o teu papel, ele muda o jogo, sabe? Então, tua curiosidade, o teu ir atrás. Então, por isso que eu fiquei consternado, porque eu tava aqui pensando e falo, cara, brilhante, é massa. É massa. E é um universo inteiro, à parte, que
é muito pouco conhecido, é muito pouco difundido no que é realmente a prática. Do tipo, de chegar tu ter feito pediatria e eu ter feito clínica, e a gente chegar tão sem informações a respeito do que é o real papel do geneticista. Eu achei Total. bizarramente brilhante. Brilhante. Adorei. Também tô curtindo Parabéns. muito. Estamos chegando aí na reta final do podcast. E acho que o John fez, mas não vai embora ainda não, que tá aí ouvindo ou assistindo. Porque agora, eu acho que deu uma visão bem boa do que é a residência, de quais são as possibilidades. E indo ainda um pouco além, né? Assim que você se forma, para onde geralmente costuma ser os caminhos que essa pessoa vai? O recém-formado, como é o seu caso, né? Quais são os caminhos que tinha diante de você? O que seus amigos fizeram? Pra gente dar uma clareza. E a gente sempre pergunta, a gente nem falou disso dessa vez, mas a gente sempre pergunta aqui no podcast qual mais ou menos é a faixa salarial que um residente, um médico, um geneticista recém-formado pode conseguir. De opções, assim. Então, você pode... Se você gosta da área de pesquisa, você pode seguir para uma área acadêmica. Então, vou fazer um doutorado, mestrado, doutorado. Você pode fazer como eu fiz, fazer a preceptoria, que me dá esse 1 ano para eu discutir casos, para eu ter uma equipe ali junto para ajudar quando as coisas ficam mais difíceis. Mas, ao mesmo tempo, ter esse poder para falar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, discutir os casos, né? Então, é legal nesse sentido para você criando essa autonomia aos poucos, mas com uma rede de segurança. Você pode abrir seu próprio consultório, mas não é uma área que... É uma área que demora para você ter os pacientes, porque geralmente ninguém procura um geneticista porque tá tudo ótimo, maravilhoso. Em geral, você vai porque alguém falou, olha, melhor vocês procurarem. Ou, eu já passei em vários médicos, ninguém descobre o que está acontecendo, falaram para passar com a genética para ver se vocês descobrem. Então, também chega com essa pressão. E aí, o consultório, em geral, é uma possibilidade, mas, às vezes, demora até os pacientes começarem a chegar, vem por muita indicação, né, colegas que indicam e tal. Você pode ir só para o laboratório, se você quiser fazer análise. Você pode ficar em centros, né, como assistente, se tiver vaga em algum centro maior, um hospital maior. Se você tem alguma área específica que você gostou mais, por exemplo, oncogenética e erros inatos, você pode fazer um fellow, um adicional, ou fazer um mestrado naquela área, e aí acompanhar médicos que já atuam nessa área, e aí atender só nisso, eventualmente, se você quiser. Então, oncogenética é uma área forte, assim, porque tanto genética quanto oncologia podem atender. E aí virou meio que essa sub, né, que é a oncogenética. Então, em geral, quem vai para essa área acaba ficando só nela. E aí não vê tanto o resto. Né? Então, eu acho uma área difícil também. É muita informação, mas também é uma área que tem muito apoio dentro da indústria farmacêutica. Então, você tem muitas perspectivas de tratamento, né, e rastreamento e tudo mais. Então, também são algumas possibilidades. Com relação a salário, eu acho que vai depender muito, assim, do que você está fazendo, onde... Laboratórios, em geral, acho que pagam bem. Em geral, acho que eles pagam em torno de uns 150, 160 horas. Vai depender do laboratório, de quantas horas você faz, há quanto tempo. Acho que ela meteu uns 150 mil por semana. Nossa, claro. Mano, errei, né? Errei. Eu estaria fazendo a entrevista lá do Havaí. 150 por mês, tá tranquilo. Não. Por hora, assim. A consulta é uma consulta que, em geral, você pode cobrar um pouco a mais do que, por exemplo, uma consulta, acho que da pediatria geral. Porque é uma consulta que vai levar mais tempo, né? Sim. Uma primeira consulta vai levar no mínimo 1h30. Então, você vai ter que analisar os exames. Você pegar os exames do seu paciente e reanalisar eles, às vezes isso demora também. Mais de 1 hora, dependendo. Então, tem que pôr isso na balança. Né? Então, você pode cobrar um pouco a mais e também ir subindo ao longo da sua experiência e tudo mais. Eu também trabalho, assim, a maioria dos lugares acho que acaba contratando por PJ, né? Então, abrir a sua empresa se você quer trabalhar em laboratório, se você quer trabalhar em hospitais, acho que a maioria dos lugares acaba pedindo, né? Então, eu acabei tendo que fazer isso. Total. E aí, enfim, acho que essas são algumas possibilidades. É bem amplo já logo de saída, né? Tem bastante, por mais que o consultório seja difícil, você pode começar e você pode fazer vários outras possibilidades. Teve uma coisa que eu não perguntei. Posso perguntar rapidinho? Pode falar. Por favor. O John ainda está embasbacado aqui. Eu queria saber, da residência em si, tem plantão?
Na minha, não. Aham. Mas tem outras residências de genética no Brasil que tem. Ah, interessante. Na minha não tem, porque foi reformulado o currículo. Tinha para os meus R+. E aí, quando eu entrei, tinha mudado. Tanto que quando eles entraram, eles passavam alguns meses na pediatria, lá no SCUT e tal. Ah, e na era o plantão da enfermaria PED. e tal. E Olha eu não só. tive isso. Entendi. Então, eu tive mais contato direto com a genética. Interessante. E tanto que tem vários residentes que fazem até plantão por fora. Daí, para complementar a renda, dá tempo de É fazer. possível. Agora, em outras residências, eu sei que o pessoal tem mais plantão. Então, isso vai variar um pouco. É muito na parceria, assim, pegar uma mão e tal, né? Porque, uma emergência genética, não tem, né? Esse Exxon aqui, gente, Aí, Rosinatos, emergências. Renato tem emergência pra caramba. Sim, a gente Ó, teve um paciente toma. agora. Eu tentei ser engraçadão. Paciente Foi com lá, ó. deficiência de E a vida e OTC. fala, toma, engraçadão. Adoro. Paciente com deficiência de OTC chegou com amônia acima de 2.000. Caraca. Bebezinho. Um dos pacientes mais graves que eu peguei na minha história da pediatria foi uma paciente com Renato de metabolismo de proteína. Acho que era proteína. E ela tinha uma acidose, assim, bizonha, assim, e nada resolvia. Era um bicarbonato, sei lá, 2, 4. E ficava ali o dia todo. Aquele bicarbonato tranquilão. E a gente ficou assim, mano, eu não sei mais o que fazer. Como eu queria ter um geneticista do meu lado naquele momento. Hipoglicemia refratária. Você fica, tipo, direto dando glicose e não melhora. Talvez seja um Renato causando hipoglicemia, né? Mas daí tem que fazer os diferenciais com outras causas. Então, assim, erro inato é uma área que pode se manifestar em todas as fases da vida. Tem erros inatos do adulto, mas, em geral, é na infância. Sim. Tanto que agora até começou aqui em São Paulo, na triagem neonatal, virou a triagem ampliada, né? E aí tem o perfil Tandem, que inclui alguns erros inatos, né? Então, para tentar ajudar nesse diagnóstico precoce e tudo mais. Mas acho que vale a pena você pensar, o paciente está super grave, não está respondendo, será que é só sexo ou será que pode ser um erro inato? Entrar nesse diferencial, e aí o geneticista pode auxiliar nesse diagnóstico para ajudar nesse tratamento. Tô me sentindo péssimo. Toma, John. Mas tudo bem, mas realmente, eu meti essa, e elas vieram assim, ó, me metralharam de exemplos, dizendo, John, vem aqui, baixa a bolinha aqui, ok. Mas não, assim, eu não recomendo que você me chame para reanimar um paciente. Vou reanimar? Vou. Talvez eu não seja a melhor pessoa para fazer isso. Não tem escolha, né? Tem que reanimar. Sim. Vamos reanimar. Fiz um juramento e tudo mais. Me diz uma coisa, Bianca. Depois que você... Para finalizar, eu acho, só para fechar um raciocínio de quem tá ouvindo. A gente tinha discutido antes, até de começar a gravação, de que tinham poucos geneticistas no Brasil, né? Uma especialidade que tem poucos profissionais. Mas também a gente viu que tem um campo amplo, né? Em relação ao mercado pós-residência, é fácil se colocar, independente da escolha da área, ou pelo fato de ser também algo específico que nem todo serviço tem, tá saturado em relação à introdução no mercado? É uma Na área... tua visão, né? É uma área que tem poucos especialistas, né? Então, 300 e poucos geneticistas e a maioria acho que tá aqui em São Paulo. Então, aqui é uma área que tá realmente muito geneticista, mas também é uma área que drena muitas pessoas que precisam de geneticista. Total. Então, eu não sei se eu tive sorte, mas eu saí já com alguns empregos, um aqui, um ali, tinha preceptoria, consegui algumas coisas. Então, assim, eu acho que você ter uma boa relação também com os seus chefes na residência ajuda nisso. Então, alguns empregos eu consegui porque meus chefes falaram, olha, eu gosto de você, gosto da forma que você pensa, que você atende, vou te indicar para tal posição. Então, isso é sempre bom, né? Você ter bons contatos. Eu acho que talvez para consultório seja um pouco mais difícil aqui, porque está realmente um pouco mais saturado, mas eu vejo pacientes às vezes que, olha, já passei em 2 geneticistas, você é o terceiro. Você já fica assim, né? Por quê? O que aconteceu? Então, às vezes aqui em São Paulo tem isso também. Então, gente que já passou em mais de um, quer ouvir uma segunda opinião, mas no interior são áreas que às vezes ficam buraco, e ninguém quer ir. Então, e tem paciente também. Então, por exemplo, no Paraná, acho que em Curitiba tem vários geneticistas que eu conheço, mas se você vai um pouco mais pro interior, ali Londrina, Maringá, acho que tem poucos atuando. Então tem espaço, acho que para mais geneticistas, não é assim, não precisa de mais, acho que precisa sim. Nordeste, tem estados que tem um geneticista pro estado todo. Nossa então, senhora. assim, tem espaço, a questão é também onde você quer morar, que tipo de paciente você quer ver. Então, a gente tem alguns residentes que eles vieram lá do Nordeste e eles querem assim, olha, eu quero sair daqui sabendo um geral, porque lá eu vou ter que atender tudo que aparecer.
Então, eles têm essa demanda. Então, vai ser o dia a dia deles. Eles já sabem que vai ser esse dia a dia, ver o que chegar. Eles vão ter que tentar saber como investigar, como tratar e tudo mais. Mas eu acho que tem espaço, sim, para todo mundo. Ninguém precisa brigar. A gente não quer roubar paciente de ninguém também. Então, às vezes, as especialidades têm medo de encaminhar e falar... se eu mandar pro geneticista, eles vão querer roubar o paciente da gente. E a gente não quer. A gente só quer realmente orientar. Tem geneticista que trata, tem geneticista que não trata. Depende também. É individualizado isso. E, enfim, acho que tem campo para todo mundo. Então... Bianca, Animal. adorei. Animal. Adorei. Cara, sensacional. Muito Tô bom. revigorada Essa temporada aqui. tá muito com uma legal. linha de raciocínio. Os convidados eles estão Muito num precisa. nível de análise ali, ó. Sim, da própria especialidade e da Muito. medicina como um todo. Muito Ok. acurada. Cara, sensacional. Acho que eu tô sem perguntas agora. Eu não lembro exatamente que episódio é esse, a gente tá mais ou menos na metade da temporada, mas tem uma coisa que a gente tem avisado, né, que eu acho que é bacana a gente lembrar aqui. Galera que tá ouvindo, que tá gostando, que já ouviu alguns outros episódios dessa temporada, das temporadas anteriores, a gente tá com um formulário aqui na descrição para vocês mandarem feedback, mandar sugestão de outras especialidades que vocês tenham interesse. A gente agora, nessa temporada, tá entrando com alguns episódios aí de subespecialidades também. Desde a segunda, a gente já tá... acho que desde a primeira, quase. A gente já tá falando de subespecialidade. Então, que houver aí de interesse, manda pra gente, que a gente vai analisar, vai avaliar se faz sentido. E sempre feedback, crítica, sugestão, sempre muito bem-vinda. Inclusive, Genética Médica foi um pedido de vocês Foi. pelo Instagram. Total. E agora a gente tem um canal oficial aí pra vocês mandarem sugestões e desafiar eu e a Joana a entrar nesses universos representando vocês. É isso. Então, se você se sentiu representado, também mande aí no formulário. É isso. E é isso, galera. É isso. Bianquinha, muito obrigada pela sua participação. Tem algum último recado que você quer dar? Acho que se vocês ouviram até aqui, não caíram no sono, talvez genética Jamais. seja a sua especialidade, assim. Então, acho que só saber mais sobre a área, e mesmo se for outras áreas específicas, também tentar ir atrás e vai dar certo. Tem lugar pra todo mundo. O John tá saindo confuso depois desse último recado, né? Se não sentiu sono até agora, o John tá com um olho brilhando. Pra quem não tá vendo, acho que o John vai sair daqui e vai falar, talvez. Né, John? Então, gente, muito obrigada aí pela participação. Estamos disponíveis onde, John? No @medway.residência médica, No nosso no Instagram. no YouTube, no canal Medway, Isso. né? Medway. Só Medway. Só Medway. É isso aí. Os únicos E- Medway do país, do E mundo. quais e produtores da de galáxia. áudio que a gente tá? A gente está aqui, onde você tá ouvindo, que eu não sei onde é que é. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Amazon, tá no Apple Podcasts. E é isso aí. Mande pro seu coleguinha. E tanto esse episódio quanto os da temporada anterior, fica de olho aqui nos próximos episódios. Toda quinta-feira a gente tem um episódio novo saindo. E como sempre, um prazer gigantaço estar aqui com vocês. Beijo grande. Valeu, E a gente. gente se vê na Obrigado, próxima. viu? Obrigada.